Mas vejamos a questão 809, que ela complementa essa questão 808. Pergunta Kardec. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, que eu falei, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Veja que a pergunta é muito, como todas as perguntas do Kardec, são muito inteligentes. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Os Espíritos dizem, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram. Como é possível que aconteça? Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter às mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Então, veja que resposta dos Espíritos que nos esclarece, convenientemente. Olha, eu herdei milhões de reais, casas, bom bem que seja. Eu não tenho conhecimento da origem desse dinheiro que foi construída pelo meu antecessor, pelo meu pai, ou por aquele que deixou a riqueza para comigo. Eu não sei a origem. Mas depende de mim, que estou de posse dessa riqueza, fazer uso dela como bem meu problema. É uma responsabilidade minha. É um arbítrio meu. Eu tenho o livre-arbítrio de fazer daquele bem o que eu bem desejo. No entanto, é preciso que a gente tenha conhecimento de que nós viemos aqui para viver em sociedade e para, nessa convivência, a gente fazer o bem, desenvolver atividades que venham a favorecer não somente a nós e os nossos familiares, mas todos aqueles que precisam de mim, que precisam de nós. Então, eu estou fazendo bom uso daquela riqueza. Não é? Na questão 810, Kardec perguntou, sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Ou seja, de modo desigual. Eu posso dispor desses bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado. Olha, vou repetir a pergunta, porque é muito interessante essa pergunta. Sem quebra de legalidade. Eu estou agindo de modo legal, dentro da lei. Quem quer que seja que pode dispor de seus bens, os bens que eu tenho, de modo mais ou menos equitativo, de modo igual. Né? Aquele que assim proceder será de responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado. Os Espíritos dizem, olha, toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Sempre entendei o bem de os Espíritos. Ponto. É muito interessante que o bem que eu tenho a liberdade de fazer desses bens que eu tenho o que eu bem entender. Eu tenho essa liberdade. Agora, eu posso fazer mais ou menos de modo equitativo, mas esse proceder, essa maneira de eu desenvolver, vai depender
da semente que eu plantar. Porque ele vai produzir frutos de acordo com a ação, boa ação que eu tenha desenvolvido. Se eu plantei, mas não imaginava que aquela semente que ia adquirir frutos eram frutos não salutares, então é preciso que eu analise se aquelas minhas ações foram ações dentro do bem desejado. Mas vamos ver o comentário do Espírito Miramês através do médium João Nunes Maia. Diz Miramês: quando o homem reconhecer suas reais necessidades e procurar entender as leis naturais da vida, respeitando os seus semelhantes, estará entrando em um mundo melhor. Aquele mundo que começa dentro de si mesmo. A porta para a glória de Deus se encontra dentro do coração de cada ser. Só entre aspas, voltando a essa afirmação de Miramês. A porta para a glória de Deus se encontra dentro do coração de cada ser. Então a porta não está fora. A porta está dentro de nós. E a gente abre essa porta de acordo com aquilo que a gente deseja. Para a glória de Deus, então essa porta ela vai se abrir, mas desde que a gente tenha desenvolvido atos que sejam consentâneos com a lei de Deus. Fecha aspas. Continuando ao comentário de Miramês. Nós, encarnados e desencarnados, plantamos todos os dias as sementes e somos responsáveis pela colheita. Olha, eu vou repetir. Nós, encarnados e desencarnados, plantamos todos os dias as sementes e somos responsáveis pela colheita. Ninguém é responsável, somos nós que a plantamos.